Fala, torcedor. Grêmio conseguiu um empate na Bahia, 1-1 contra o Sport Clube Bahia. Deixou a situação do Rogério Ceni um pouco pior do que já enfrentava, mas o Grêmio conseguiu sair da zona do rebaixamento com esse empate. Não é de vez, até porque ainda tem mais 2 rodadas para encerrar o primeiro turno. Mas o Grêmio conseguiu um empate, jogando mal, com uma escalação totalmente diferente do que se imaginava e que se divulgava. O Luiz Castro surpreendeu na escalação do time do Grêmio e fez o Grêmio conseguir um empate. Claro, quando tu escala mal, provavelmente tu consegue mexer mal. E no segundo tempo o Grêmio acabou abrindo o placar com 1-0 com gol de Vieri de cabeça. Eu vou te contar alguns detalhes do que aconteceu, do que eu vi. Então já chega aí, dá aquela moral para nós, dando like e hype aí também o vídeo para a galera, para a gente poder continuar crescendo aqui no canal. Bahia 1, Grêmio 1, a escalação do Grêmio com Everton, Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Luiz Eduardo Vieri e Pedro Gabriel. Ele entrou com Marcos Rocha como lateral, mas ao mesmo tempo o time do Grêmio jogou com 3 zagueiros. Ali me surpreendeu, fez uma linha de 5. E claro, no meio campo ele entrou com o Noriega, Léo Pérez, William, Enamorado e Carlos Vinícius. E onde o primeiro tempo do Grêmio deixou a desejar, o Grêmio sofreu muito. Eu até coloquei nas minhas redes sociais que o Grêmio não tomaria gol por conta do Everton, que fez uma grande partida, de novo salvou o Grêmio. Não é à toa que está na lista dos convocados, né, dos pré-convocados para a seleção brasileira, que vai ser nessa próxima segunda-feira. O Everton salvou o Grêmio no primeiro tempo. Teve uma saída de bola do Bahia em velocidade, que por falha do nosso meio campo, no sistema de marcação no meio campo e não por conta da linha de 5, eles jogaram em velocidade nas costas da defesa do Grêmio, que estava em linha. Se tem 3 zagueiros, um tem que ser líbero, então não pode jogar em linha, mas jogou em linha e o Everton conseguiu fechar e o Grêmio escapou do primeiro gol. O segundo lance do Bahia foi numa bola cruzada na área, onde o William José escorou, ex-Grêmio, escorou de cabeça e o Everton Ribeiro de cabeça a queima-roupa com o Everton. O Everton salvou o Grêmio de novo no primeiro tempo. Foram 2 lances aí importantes do Bahia, em que poderiam ter aberto e ter dado um jogo, ter complicado a vida do Grêmio no jogo. Apesar que complicou, né? O Bahia foi muito mais efetivo, o Bahia jogou para frente, tem muito mais posse de bola, teve mais arremates, teve mais troca de passes, combateu mais. O Grêmio teve mais desarmes, porque se propôs a defender num jogo em que era arriscado. Mas eu acredito que o Luiz Castro tentou, e alguns podem até me criticar por conta disso, mas eu acredito que ele tentou utilizar o ambiente que o Bahia está vivendo para poder fazer com que o time do Grêmio aproveitasse esse momento. Mas aí vem a questão da escalação, onde eu falei que escalou mal o time. Porque se tu quer sair em velocidade, tu não começa com o Enamorado, né? Tu começa com Amuso. E se tu coloca o Enamorado, tu não precisava ter colocado o William. E ali é onde é o erro. Tu veio com 5 marcadores, 2 volantes, 1 meia e 2 atacantes. Eu entendi o que ele quis fazer, uma proposta, até porque o William, no final do primeiro tempo, no intervalo, ele é escolhido para dar entrevista e ele fala exatamente isso. Jogamos com as linhas baixas e dificulta a transição, porque nós estamos a 60, 70 metros do gol e isso faz com que o time canse mais por conta de uma velocidade, e ele não é mais um jogador de velocidade. Até chegar na frente do gol e fazer o gol, o Grêmio cansa para fazer isso. Os jogadores estão cansando porque está jogando muito baixo, com linhas muito baixas, ou seja, com as 2 linhas praticamente dentro da grande área, e isso ele identificou. Mas ele foi substituído. Talvez exatamente por isso, porque ele já estava cansado, não ia render mais, precisava ser substituído. Mas mostrou uma falha do Luiz Castro exatamente neste momento. Porque se ele identifica um jogador da qualidade do William, que é inteligente, que é um grande jogador, um meia, com uma idade elevada, está fazendo jogos em velocidade, correndo, tem alguma coisa errada, porque ele não é mais esse jogador disso, ele é jogador de inteligência, de toque na bola, de armação, e precisa ser utilizado dessa forma. O Luiz Castro tentou fazer isso com ele, só que o meio de campo do Grêmio estava aberto, aonde o Bahia explorou esse lado. Mas como aberto, se tu jogou com 2 volantes? Pois é, os 2 volantes jogaram em linha, exatamente juntos em linha. E aí tem aquele espaço
entre os laterais que do Grêmio hoje, o Grêmio não tinha os laterais, os alas, o Grêmio ficou em linha, ficou um espaço nas linhas laterais, né? Na linha 1 e na linha 5, ou na linha 2 e na linha 4 ficaram com espaços, e aonde o Bahia conseguiu fazer sua triangulação e atacou o Grêmio exatamente nesses espaços por conta do seu sistema. O Rogério Ceni é inteligente nisso, tem jogadores que usaram a sua qualidade para explorar esse momento, e o Grêmio não soube identificar. No segundo tempo, quando ele resolve mudar o time, ele tirou o William e botou o Gabriel Mack para dar a velocidade que então o William tinha dito no intervalo para fazer isso. Não conseguiu render, mas o Grêmio ganhou um escanteio em que o Pedro Gabriel cruzou e o Vieri se antecipou no primeiro pau e fez um gol de cabeça, e aí o Grêmio continuou jogando fechado, estava jogando por uma bola, como disse o próprio William, e nisso o Grêmio poderia ter ampliado, mas o Bahia resolve crescer, o Rogério está apertado, está sofrendo pressão, claro, óbvio que isso iria acontecer, colocou o time para frente, apertou o Grêmio cada vez mais, e aí começou as trocas. Ele tirou o Marcos Rocha, o Carlos Vinícius é namorado, até porque o Carlos Vinícius também era um jogador que estava dando bote, né? Dando bote tentando sair em velocidade, algo que não precisava. Então, ele substituiu, colocou o Vitor Ramon, lateral direito, que estreou muito bem, por sinal. Algumas pessoas podem achar que, como foi colocado nas redes sociais, que o Grêmio tomou gol por causa dele, que foi nas costas dele. Não foi. Entrou o Martin Braithwaite, que entrou muito bem, e o Amuso, que também entrou bem. Mas ele cometeu um erro no final do jogo que podia ter dado a vitória para o Grêmio. Ele e o Gabriel Mack. Vamos falar um pouco então do Vitor Ramon, porque ele entrou bem, com personalidade. A gente já vem falando desse lateral há um bom tempo. Ele não é um craque, ele não é um super jogador, mas é um lateral que o Grêmio precisava, um lateral da base, já que o João Pedro não está tendo condições há um bom tempo. E o o Marcos Rocha também precisava, ganhou rodagem, né, ganhou minutos no jogo passado, e agora ele entrou para jogar porque estava um pouco com ritmo de jogo, e sua experiência daria essa tranquilidade no time do Grêmio. Quando entrou o Vitor Ramon, no segundo tempo, o gol do Bahia, quando sai por uma jogada em velocidade. E o cruzamento saiu nas costas, né? Ele passa, o atacante do Bahia passa pelo Vitor, cruza e fazendo um arco por toda a parte defensiva do Grêmio, a parte traseira defensiva do Grêmio. E o Wagner Leonardo tenta espanar ela, a bola bate na canela dele e ela sobra, como estava em velocidade, sobrou para o atacante do Bahia marcar o gol de empate. Não tinha como o Everton pegar, mas foi uma falha defensiva porque o Wagner Leonardo, o Vieri e o Pedro Gabriel, o Vieri e o Pedro Gabriel, eles não acompanharam o atacante dentro da área. Ele simplesmente saiu no meio dos dois e marcou o gol, ou seja, teve uma falha de marcação, de conversar ali entre eles, ou talvez um pouco de atenção do próprio Everton em avisar. Mas a linha estava formada, ou seja, poderia ter dado um impedimento. Claro, a experiência do atacante fez com que ele conseguisse converter o gol, e não estou culpando ninguém. Foi uma bola trabalhada do Bahia e um lance que eles construíram e fizeram o gol. Não tem falha, não tem erro, não teve nada disso. O que a gente pode avaliar é que o Vieri e o Pedro Gabriel não acompanharam o atacante naquele momento. Só isso. Então, pode ser aí o erro, essa falha defensiva do Grêmio. Mas aqui foi um trabalho de velocidade, sim, foi. E isso deixou muito claro. E aí depois o Noriega cansado, né, errou vários lances no segundo tempo. Muitos falam que ele está pesado, mas não é pesado. Ele é o falso magro, ele joga desse jeito. Ele realmente é o primeiro volante em que cadencia também o jogo, pisa na bola, toca para o lado. E como ele não tem um Arthur para trabalhar junto com ele estava fazendo essas duas funções. Ele sai cansado e entra o Zortea, que também entrou bem, primeiro volante, destruindo, e o Grêmio foi isso. E acabou segurando o jogo para manter o seu 1-1, e o Grêmio precisava pontuar para sair da zona de rebaixamento. Aliado a isso, na tabela, o Grêmio empatando, o Grêmio foi para 15º, eu falei num vídeo aqui no meu Instagram, fiz um vídeo falando a respeito que o Santos
acabou perdendo para o Curitiba e ajudou o Grêmio nesse sentido. O Grêmio ficou em 15º com um empate, com 18 pontos. O 16º, o Santos, que estava na zona de rebaixamento, acabou saindo porque o Corinthians perdeu para o Botafogo por 3-1 e o Corinthians entra na zona de rebaixamento com 18 pontos, o Santos em 16º com 18 pontos, o Grêmio em 15º com 18 pontos, ou seja, o Grêmio ainda está com pontuação de zona de rebaixamento. A gente precisa falar depois a respeito do que o Dutra fala numa entrevista para o Guerrinha, no paredão do Guerrinha, a respeito do que ele tem da pressão que sofre como vice-presidente e também do treinador. Agora vamos escutar a entrevista, depois eu trago uma análise para vocês. Valeu? Dá o like, se inscreve, chegou, vem junto comigo, daqui a pouco a gente volta.